Olá, pessoal, bem-vindos ao Incluir, videocast da Unidade de Inclusão e Recursos Acessíveis aqui da Unicesumar, trazendo um pouco mais sobre acessibilidade e atualidade. Hoje a gente está aqui com o Wesley e com a Juliane e a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo. Muitas pessoas têm falado a respeito do autismo nas redes sociais, em grupos de acolhimento, nos espaços de trabalho, escolas, academias. São várias as informações que muitas vezes estão desconectadas. E pensando nisso, com as características diferentes e muitas contradições em volta da temática, a gente achou importante, considera importante compreender de onde a gente está partindo em relação ao conceito do autismo, como que é o seu desenvolvimento, as mudanças ao longo dessa história, as terminologias que foram mudando. Pensando nisso, então, nosso tema de hoje no videocast é autismo, o que é? A experiência pessoal e profissional na perspectiva social. E para esse bate-papo, a gente convidou a Juliane, que tem 46 anos, é graduada em Gestão de Recursos Humanos e Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia, Educação Especial e Inclusiva e pós-graduando em Neuroaprendizagem. Em 2021 e 2022, atuou como voluntária, auxiliando na alfabetização de crianças com autismo. Mãe de uma criança autismo de nível 2 de suporte, mais TOD e TDAH. Atualmente, atua no acolhimento de mães que acabaram de receber o diagnóstico, em grupos de ajuda online e na conscientização do espectro, postando informações em um perfil no Instagram. E também convidamos o Wesley Nathan Ferrari, que é graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Cidade Verde, UniFCV, em Maringá, no Paraná, pós-graduado em Autismo pela Perspectiva Histórico-Cultural pelo Centro Universitário Unieuro, em Brasília. Atua como psicoterapeuta infantil, com ênfase no atendimento de crianças e adolescentes com TEA. Também atua como acompanhante terapêutico de crianças e adolescentes com TEA e é responsável técnico pela implementação do Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, PECs, com crianças e adolescentes na Clínica Centro Suite, em Maringá. Seja bem-vindo, Wesley e Juliane, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, gente, para começar esse bate-papo, então, para a gente começar a falar sobre a temática, a gente queria saber um pouquinho de vocês sobre o autismo. O que é, então, o que seria esse transtorno do espectro autista, suas mudanças ao longo do tempo, as transformações, inclusive, na terminologia, como a gente tem visto, e as suas principais características. Bom, hoje o autismo ele é compreendido, a terminologia é compreendida oficialmente como transtorno do espectro autista, que engloba algumas diversas compreensões acerca do autismo ao longo do tempo. Alguns termos que caíram em desuso, como síndrome de Asperger, e alguns termos que se utilizavam também como mãe geladeira, que era uma compreensão em que as mães deixavam de ter afetos pelos seus filhos, então produzia o autismo, ou outras terminologias que englobava o autismo como leve, ou como moderado, ou como severo, caíram em desuso e todos eles foram englobados dentro desse transtorno do espectro autista, O transtorno ele se refere a um desenvolvimento em que ele é diferente do comum enquanto número mesmo, então um número maior de desenvolvimento típico no caso, Então, quando existe um transtorno é que tem alguma diferença, alguma peculiaridade nesse desenvolvimento. Espectro ele se refere à amplitude quanto ao desenvolvimento do autismo, A gente entende, dentro dessa terminologia como pessoas típicas e pessoas atípicas. A tipicidade são pessoas que não têm nenhum transtorno do neurodesenvolvimento e a atipicidade são pessoas que têm algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, dentro dessa perspectiva, o autismo é englobado, E então o espectro ele pega toda essa amplitude de possibilidades que o autismo apresenta, Então, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, as pessoas pensam, em diversas características, diversas peculiaridades ali que são marcantes no autismo, mas quando a gente fala de autismo, a gente fala de uma amplitude de possibilidades, Que aí a gente pensa dentro das características uma pessoa com o mesmo diagnóstico, uma pessoa com uma ideia em geral sobre o seu desenvolvimento igual, mas na prática com dificuldades, com peculiaridades, enfim, o seu desenvolvimento de um modo geral acaba sendo diferente, E aí a gente pode pensar nas características do autismo também, Que ela produz algumas
Características barra dificuldades, né? E aí a gente até abre um parênteses que essas dificuldades muitas vezes estão relacionadas com o ambiente que é viável ou não para essas características se desenvolverem, né, como uma possibilidade mais saudável. Mas algumas dessas características, por exemplo, são a dificuldade de sociabilidade, né, dificuldade de interação com outras pessoas, que também está muito vinculada com um aspecto sensorial, né? O autismo ele produz algumas dificuldades sensoriais, como, por exemplo, hipersensibilidade sonora, auditiva, com os sentidos do nosso próprio corpo, independente de qual seja. E aí, muitas vezes, essas pessoas ocupam lugares que não estão preparados para que elas ocupem, né? Então, sei lá, a gente pensa em um cinema com um som muito alto, com muitas pessoas presentes, pode afetar diretamente esse sistema sensorial de uma pessoa com autismo, então ela não consegue socializar-se naquele ambiente, né? Não quer dizer que ela não é uma pessoa sociável, quer dizer que ela tem algumas dificuldades sensoriais ou outras dificuldades qualquer, que acaba dificultando esse acesso, né, na sociabilidade dela. Então essa questão da sociabilidade é um ponto, e aí consequentemente também vem uma questão do contato ocular, né, o contato de olho, né, que geralmente as pessoas sabem que tem dificuldade no autismo. Existem algumas teorias que debatem sobre essa dificuldade, mas ainda não tem um consenso com toda a parte teórica ali caminhando para o mesmo rumo. Mas uma dessas teorias entende-se que o ser humano, de um modo completo, ele é muito complexo para a pessoa com autismo. Então, ela entender toda essa complexidade e ela lidar com essa complexidade é muito difícil. Então, o contato ocular ele acaba sendo mais baixo porque ela se regula mais com determinado objeto, por exemplo. Isso aqui não é dinâmico, não vai ter um comportamento inesperado como tem o ser humano. Então, por isso esse contato de olho ele é um pouco mais baixo. Mas é como a gente menciona, né? O autismo ele é um espectro, então pode ser que uma pessoa com autismo tenha muita facilidade de ter contato visual, né? Outra característica também presente são as estereotipias e ecolalias, né? Que são dois termos importantes de mencionar. Ecolalia, que é uma repetição da fala, que uma pessoa utiliza para se regular diante de um ambiente. Estereotipia é quando tem movimentos repetitivos, né? Que também é utilizado para se regular. É uma dúvida bem presente nas pessoas de o que é socialmente aceitável, né? E muitas vezes esses comportamentos repetitivos não são socialmente aceitáveis, porém a pessoa utiliza-se para autorregulação. Então eles são importantes, estão presentes também como características aí do autismo. Importante pensar nessas especificidades, em compreendendo as características específicas desse sujeito, né? Pensando na educação inclusiva, né? Sim. O que seria essa inclusão? E para você, Juliane, como você compreende o autismo? O Wesley explanou muito bem, né? O autismo, ele a gente fala num espectro, né? Como ele falou, é um universo ali de diferentes características, diferentes situações que a criança ela pode apresentar, assim como ele falou, né, que o ambiente também influencia nesse comportamento dele, o que vai fazer ele ter esse movimento repetitivo, essa ecolalia, tudo isso que foi falado aqui. Todas essas características, vocês que estão assistindo já devem ter visto em algum filme, por exemplo, uma série, né, tem uma série The Good Doctor, né, que se diz, tem a advogada extraordinária, mas é importante que vocês revejam a fala aqui do Wesley e não se prendam naquilo que vocês assistem aí em séries, em filmes, etc., porque eles pegam lá esse aspecto geral e colocam num único personagem, mas nem todo mundo, assim como ele falou, apresenta todas as características, né? Por exemplo, eu tenho um filho, né? Ela foi um filho autista, e ele faz o contato visual. Ele tem uma sensibilidade auditiva muito forte. Ele tem a questão alimentar, né? Ele não come muitas coisas. Ai, me fugiu o nome agora. Seletividade alimentar. E outra criança pode não apresentar esses mesmos aspectos, né? E assim, como ele falou, um ambiente com muita luz, cheiro, cores, falando uma perspectiva, né? De estar ali com o meu filho, ele não suporta muito tempo por essa questão sensorial.
E assim como ele falou, né, a questão da interação social, não é que eles não são sociáveis, né? E muitas vezes a sociedade exclui por causa desses comportamentos, né, estereótipos que não são aceitáveis. Perfeito, acho que é importante mencionar isso dos estereótipos, porque é o imaginário social que a gente vai criando, né, mas que precisa ser combatido no sentido de a gente acolher essa diversidade, né, dentro do autismo. E pensando nisso, Juliane, como que foi para você e para sua família a chegada desse diagnóstico? Você comentou, né, que você tem feito parte de grupos de acolhimento de mães e pais que recebem esse acolhimento, esse diagnóstico recentemente. Como que foi, tem sido esse processo para vocês? Olha, eu também vivia dentro desse estereótipo, né? Que a gente, eu imaginava dentro do autismo ali, a gente tem os 3 níveis. O Wesley falou que caiu em desuso, né? O leve, o moderado, o severo, a síndrome de Asperger, como chamavam ali, o autismo de nível 1. Eu, na minha, meus 30, 20 anos, quando eu ouvia falar em autismo, quando eu ouvia falar, né, não se falava muito, não tinha muita informação, era sobre o autismo ali de nível de suporte 3, né, a criança, a pessoa que precisava de um nível maior de suporte. E como foi a chegada desse diagnóstico? Por que eu disse isso, né? Porque eu tinha isso em mente. Quando me falaram que poderia ser, na época, síndrome de Asperger, eu pensava, não, né? Não pode ser, porque o autista, né, que eu conheço, a pessoa com autismo que eu conheço, ela tem esse tipo de comportamento. Então, para mim, não podia ser, não abria esse leque. Mas, enfim, ele começou a apresentar aos 3 anos de idade a questão da sensibilidade auditiva. O Davi, ele foi uma criança... Olha, eu falei o nome dele aqui. Ele foi uma criança prematura, né? Ele nasceu de 28 semanas. E a gente foi acompanhando aí por causa desse nascimento muito prematuro, muito tempo de UTI, intubação e etc. E o desenvolvimento dele demorou para sentar, demorou para engatinhar, demorou para ficar de pé. Quando ele era menorzinho, ele não fazia o contato visual. Hoje ele faz, eu não sei dizer se ele desenvolveu técnicas, né, para fazer, depois o Wesley pode falar mais sobre isso, ou se ele conseguiu fazer esse contato mesmo por ele. Mas, enfim, e diante dessas consultas, né, pediátricas, ela falava, olha, ele tem essa sensibilidade ao barulho, que eles fazem um barulhinho com os aparelhos médicos lá, você sempre tem que observar isso, leva ele no neuropediatra. Eu não podia ir em festa de aniversário, assim, para vocês terem noção, assim, era cantar parabéns. Ele gritava, colocava a mão no ouvido. Em festa de aniversário dele, eu falava, gente, meu Deus, mas o que está acontecendo? É uma festa de aniversário. Eu pensava assim, ele não está gostando dessa festa de aniversário. E também fobia, quando a gente entrava em lugar que tinha muitas pessoas, né? Ele saía. As chamadas birras, né? Que hoje a gente fala birra, né? Era uma coisa muito constante. Ele sentia uma desregulação, né? Que ele tinha sensorial, emocional, muito grande. E a gente foi acompanhando, mas na minha mente não havia essa possibilidade. E também vem a questão familiar, né? Se eu não tinha conhecimento nessa época, imagina as pessoas mais velhas da minha família. Então, e o que eu vejo também, muitas mães que atendem hoje, que eu atendo hoje, é dizer assim, que a família diz, não, mas toda criança faz isso. Toda criança faz uma birra, toda criança não gosta de barulho, e toda criança tem dificuldade para comer. Mas eu ficava assim pensando, gente, mas todo mundo faz isso, mas qual é o equilíbrio dentro disso? Eu sempre via que o termômetro era muito alto, muito alto. A gente tinha questões de escolares, de adaptação à escola também. E a escola também, na época, não tinha muita informação, também não chegava sobre isso. Então, foi bem no início ali da pandemia, a gente viveu um isolamento total mesmo, né? Ele fez um teste neuropsicológico, ele já estava em fase de alfabetização,
E diante de toda essa observação clínica, a neuropediatra me disse, olha, seu filho, ele se enquadra dentro da síndrome de Asperger, que era falado antigamente, né? Então, eu falei, nossa, mas o que é isso, né? E a gente foi buscar, a conhecer. Foi um choque. Tá, então quando eu digo meu esposo, né, nós recebemos essa notícia, então foi um choque, mas ao mesmo tempo foi como abrir as cortinas dos nossos olhos, né? Foi como assim, agora nós sabemos para onde ir, porque a gente não sabia. A gente não sabia. Só que primeiro a gente teve que aceitar. Não foi um processo demorado, para muitas famílias é muito diferente a chegada do diagnóstico, mas para nós a gente já superou rápido e vamos buscar o que é de tratamento. A gente sabe que o transtorno do espectro autista, ele não é uma doença, não tem um remédio que a criança, a pessoa vai tomar que ela vai se curar. Mas existem ali intervenções, né, multidisciplinares, que essa criança, esse adolescente, ele possa se desenvolver. Perfeito, eu acho que falar sobre essa diferença do chegada do diagnóstico é importante também, porque assim como o autismo tem diversas características, as famílias recebem, né? Então tem toda a questão do suporte, de como a família vai olhar isso, como vai receber um acolhimento ou não, né? E também até sobre a informação profissional sobre isso, né? E aí eu quero pegar esse gancho para perguntar para o Wesley como que funciona, então como que você compreende profissionalmente a construção desse diagnóstico? É um diagnóstico feito individual, multiprofissional? Como que ele é construído e desenvolvido, inclusive em relação à comunicação para a família, né? Como que seria importante fazer essa comunicação para a família, como que é eticamente responsável essa comunicação? Eu acho que existem dois caminhos aí a ser discutidos, que é um campo ideal do como deveria ser, né, passar essas informações para a família de uma maneira mais acolhedora, e a forma como na prática ela acontece, né? Na prática nem sempre é de uma maneira a explicar para a família o que é o autismo, como no seu caso que foi atribuído o termo síndrome de Asperger, né? E aí assim, mais do que ser um termo incorreto, é o que tem por trás do termo, né? O que o imaginário social é produzido por trás desse termo, né? Que muitas vezes é um terrorismo psicológico que é causado nas mães mesmo, nas famílias em geral, né? Que é seu filho não vai se desenvolver em alguma coisa, o seu filho vai ter dificuldades severas em outras, o que já nos atribui como se fosse uma regra, né? De que o nosso filho não vai se desenvolver ou alguma coisa nesse sentido. E por mais que o autismo ele causa, sim, dificuldades e a gente não pode também romantizar, por um lado, né, as dificuldades e o sofrimento que essa pessoa pode ser exposta, por outro, a gente também não pode encarar o diagnóstico como um limitador do desenvolvimento dela, né? Na verdade, a perspectiva assim, que eu estudo, que eu compreendo do diagnóstico, é o diagnóstico enquanto caminho, né? E a gente tenta entender o processo de desenvolvimento dessa pessoa, geralmente criança que recebe o diagnóstico, mas, enfim, adulto, em qualquer idade ali, a gente tenta entender o diagnóstico como um conhecimento sobre a pessoa que nos abre caminhos, e não como um limitador que impõe características de seu filho autista, vai ter essa e essa e essa limitação, e não vai conseguir se desenvolver. Como acontece, eu não sei se é a grande maioria, né, porque eu não estou presente na grande maioria desses feedbacks, mas a gente vê muitos casos em que as famílias chegam desesperadas. E qual que é o grande problema desse desespero das famílias, né? É o desespero por procurar terapias. A gente tem um dos problemas, por exemplo, que é o excesso de terapias para crianças, geralmente para crianças, né, com autismo, que é uma questão em que as famílias estão tão desesperadas, que é um terrorismo psicológico mesmo, tão grande, passado por médicos, psicólogos, psicólogas, etc., que a família acha que tem que lutar contra o tempo, né? Existe sim pesquisas científicas que demarcam ali a quantidade de carga horária para cada criança necessária ali para o desenvolvimento dela, para acompanhamento, mas precisa ser muito caso a caso, né? Entendido qual é a perspectiva de desenvolvimento dessa criança, qual é o impacto que o autismo causa na vivência dela, né? Então, de um modo geral, é poder transmitir a notícia para a família, mas carregada de informações, de acolhimentos também,
a família se depara com o imaginário social. Não são todas as famílias que estão presentes na área de desenvolvimento, né, principalmente desenvolvimento infantil, e pode ser que elas não saibam o que é o autismo. Pode ser que esteja no imaginário social delas que o autismo é um grande limitador. E, na verdade, a depender da maneira como a gente olha para o autismo, ele é como uma possibilidade de desenvolvimento. Ele não é um desenvolvimento pior ou melhor que o desenvolvimento típico. Ele é um desenvolvimento diferente. É um desenvolvimento em que existem sim suas peculiaridades, mas também existem suas potencialidades, existem suas possibilidades, né, que é a possibilidade de desenvolvimento e demanda ali um acompanhamento. Então, esse processo diagnóstico ele é fundamental para que as terapias, o próprio tratamento em geral, a própria presença na escola, na educação, seja bem feita, né? Porque esse é o primeiro panorama que a gente vai ter sobre como a família vai encarar e como os profissionais também vão encarar o desenvolvimento dessa criança. Então, repito, assim, é extremamente importante que a gente, sim, corra atrás de informações, busque o tratamento necessário, o acompanhamento terapêutico necessário. É extremamente importante uma criança ter um suporte, ou uma pessoa que descobriu o diagnóstico ter o suporte terapêutico, no entanto, sem uma coisa maior do que ela deve ser, porque isso acho que causa mais ansiedade, tanto na família quanto na própria criança, né? Ou na própria pessoa que recebe esse diagnóstico. Porque uma família, ela está presente ali nesse dinamismo com a criança. Se a família não está bem, não recebe bem essas informações, a criança ou a pessoa também não recebe de uma maneira positiva. Então é assim, extremamente necessário um cuidado maior. E ainda hoje existe uma falta de cuidado mesmo nessas primeiras informações para as famílias, né? Às vezes a informação é passada em 5 minutos. Olha, seu filho tem diagnóstico, é de autismo e acabou. Então é necessário um cuidado maior, sim. Legal, eu acho que até pegando o gancho nesse sentido, pensar nesse acolhimento e no acompanhamento das famílias. Juliane, você que comentou que tem trabalhado, né, e tem dado suporte para as mães e os pais que recebem o diagnóstico dos seus filhos. Como que você tem visto esse movimento de apoio, de acolhimento, de acompanhamento das famílias? É uma coisa assim que já está solidificada ou está em desenvolvimento? É uma coisa que como que você enxerga isso? Ainda está em desenvolvimento. Assim como o Wesley falou, às vezes vem uma enxurrada de informação e você quer correr contra o tempo e sobrecarregar a criança, né? E você já quer, de repente, a mãe já quer compartilhar com a família, né? Com todo mundo, que eu não acho errado isso. Mas o que eu vejo, assim, a maior parte é uma falta de acolhimento. Vou contar uma minha experiência, né? Uhum. Por isso que eu até atendo mães, e é o que eu ouço muito, né? Que a família diz assim, olha, eu já ouvi também de um neuropediatra isso. Você é que precisa buscar tratamento, o seu filho não tem nada, quem tem problema é você fica inventando doença para o seu filho. Às vezes a gente pode ouvir de tudo, porque a gente também não tem controle como a outra pessoa vai reagir àquilo, né? A gente reage de uma forma e de repente os avós, os tios de uma outra forma. Mas é muito comum ouvir isso, que o seu filho não tem nada, que você que tem problema, para com isso, né? E essa construção do conhecimento, ela é feita aos poucos, né? Então acho que é importante, antes de buscar, eu não sei como que é o vínculo, né, de cada um que está assistindo aqui com a família, mas primeiro buscar informação, conhecimento, para depois passar para a família o que está acontecendo e expressar mesmo que eu preciso de ajuda, eu também não sei, eu quero aprender junto com você. Eu acho que é importante envolver a família nisso. Hoje, o que eu falo assim, às vezes eu recebo reels no Instagram, vídeos no WhatsApp, coisas assim que eu nunca imaginava que eu pudesse receber de algumas pessoas da minha família. Coisas que eu já li, que eu já estudei, que eu já vi. E a gente também não pode se colocar no lugar de supremacia, né? Ah, eu já sei de tudo isso. Não, você tem que curtir. Ai, que legal. Manda para mim, se você achar mais alguma coisa relacionada a esse assunto,
Isso faz parte do acolhimento também, né? Você também acolher o seu familiar, também está aprendendo a lidar com a situação. Manda para mim, porque é uma forma deles aprenderem mais sobre o assunto, né? De repente, ele não está ouvindo de você, mas está ouvindo em outro lugar, e seja uma fonte confiável. Lógico que a gente tem que avaliar tudo isso, né? É importante também incentivar a busca dos familiares. E essa questão do acolhimento familiar não fica ali preso só em entender o diagnóstico, né? Se limitar ali, como o Wesley falou, mas conhecer e não é integrar, é incluir, né? É incluir essa criança no ambiente familiar. Existe toda essa questão também, né? Às vezes, uma mãe vai chegar com o filho num almoço de família, por exemplo, a família precisa entender isso. Ela não vai querer abraçar todo mundo, ela vai querer, de repente, ela interagiu, mas ela quer ficar no cantinho dela, né? De repente ela não vai querer fazer a refeição com todo mundo. E é importante respeitar, né, o espaço também dessa família, dessa criança, porque se não houver o respeito, o que vai acontecer? A exclusão, né? A gente acaba não indo mais, não aceitando convites, não saindo, né? E o cansaço, não sei se seria o momento de falar isso agora, né? O cansaço dos pais de uma criança que tem o autismo, né? E às vezes o autismo não vem sozinho, vem com comorbidades também, né? É um cansaço muito grande, é uma preocupação, a gente não sabe, né? De repente, como agir em determinada situação, na escola, o que está acontecendo, você vive uma pressão. Acho que muitos já devem ter visto aquele post, né, que é comparado, o estresse dos pais de autista é comparado a um momento ali de um soldado em guerra, né, a esse estresse. E às vezes a gente precisa do descanso e da ajuda da família para a gente poder descansar a nossa mente, porque se nós e a família precisa muito ajudar, isso também faz parte do acolhimento. Se a família não pegar e falar assim, olha, me ensina, eu te ajudo, vou levar seu filho para tomar um sorvete, você fica aí, você tem 2 horas, você toma banho, você lê uma revista, você, sei lá, faz alguma coisa, dá uma volta na pracinha, porque a gente precisa também manter o equilíbrio, estar bem para poder atender às necessidades ali da criança. Perfeito. Vocês já estão comentando, né, incluindo alguns desafios que vocês enfrentam quanto profissional, quanto familiar. Que outros desafios assim que vocês, tanto nessa vida, enquanto mãe, e que está trabalhando com essa temática com outras mães e outras famílias, e você que está atendendo crianças, quais outros desafios mais, né, que vocês mais têm enfrentado aí, principalmente que você comentou em relação ao combate ao preconceito, o capacitismo, né, de todo esse imaginário social que a gente vive em relação ao autismo. Se vocês puderem compartilhar um pouquinho desses desafios, até para a gente pensar caminhos, né, de inclusão e de acessibilidade. Sim, eu acho que uma questão mais profissional em torno do autismo, a gente tem avançado, embora seja passinho de tartaruga, mas nós temos avançado, né? Pensando um aspecto teórico de mais estudos, mais pesquisas, né, sobre o autismo, que tem auxiliado esse campo mais profissional no tratamento, no acompanhamento terapêutico, mas existe uma questão social também englobada nisso, né, que a gente não pode restringir a vida de uma pessoa autista à escola e clínica em que ela recebe um acompanhamento terapêutico. Ela está na família, ela está numa empresa, ela está no supermercado, ela está em qualquer lugar. Então, quando a gente pensa no autismo e nas dificuldades, muitas pessoas vinculam as dificuldades à pessoa com autista, né? Essa pessoa tem flexibilidade cognitiva, essa pessoa não gosta de abraçar, essa pessoa não gosta disso, essa pessoa não gosta daquilo. Sempre responsabilizando a pessoa que é diferente, né? Mas a gente, enquanto profissional, tem entendido que a grande dificuldade é no âmbito social mesmo. A gente compreender que a gente precisa falar sobre o autismo, a gente precisa levar informações sobre o autismo para que essas informações cheguem às famílias sem ser pelos pais e pelas mães.
Porque um grande aspecto assim, que existe em torno do autismo é que os grandes responsáveis por corrigir, entre aspas, as pessoas que são preconceituosas, que cometem o capacitismo, são as famílias. E como você mencionou, vocês estão esgotados. Então, assim, se não houver uma participação ativa dos profissionais enquanto um aspecto mais amplo aí, né, de divulgação de informações, necessidade de levar para as empresas, para o trabalho, para as escolas, a informação para as pessoas que não têm autismo, para que elas saibam acolher melhor, preparar um ambiente melhor para essas pessoas, a gente não vai conseguir avançar o que a gente precisa para que essas pessoas sejam acolhidas, né? Então, assim, muitas crises, por exemplo, de pessoas com autismo, elas decorrem pelo mau ambiente que elas estão inseridas. Então, portanto, a gente percebe que não é uma questão de uma deficiência ou de um déficit da pessoa. É uma questão em que ela tem um desenvolvimento específico, uma peculiaridade em que as pessoas não conseguem compreender nem respeitar. A gente cita um exemplo de um abraço, né, que muitas pessoas se sentem ofendidas por não serem abraçadas, mas existem muitos outros exemplos, né? Eu trabalho com crianças, né, a maior parte são crianças, e elas, às vezes a gente fala oi, ele não quer falar oi. E a gente se depara às vezes é mencionado como falta de educação, às vezes é mencionado como uma criança birrenta, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas ela está expressando uma coisa que ela não quer. E aí, muitas vezes, é um trabalho nosso enquanto profissional de ensinar essa criança a verbalizar e falar. Você pode falar para outra pessoa que você não quer dar oi, ao invés de partir de uma forma mais espalhafatosa, correr, gritar, chorar, que é muitas vezes o que acontece com uma criança que não quer fazer alguma coisa, e aí diante dessa situação em que ela não quer e é obrigada a fazer, ela não sabe o que fazer e acaba surgindo comportamentos que denominam como comportamentos inadequados, mas que a gente compreende que são comportamentos que a criança está tentando expressar alguma coisa, né? Então, de uma maneira geral, as dificuldades do autismo, elas não devem ser colocadas na pessoa com autismo, né? Ainda a maioria são colocadas nelas, principalmente no ambiente escolar. Eu acho que é muito direcionado em uma perspectiva de temos que mudar a criança para ela se adaptar ao ambiente escolar. Eu vejo que a grande dificuldade nossa hoje como profissional e como sociedade de um modo geral é pensar o contrário, né? Pensar como essa sala vai se adaptar ao desenvolvimento dessa criança, como as empresas vão se adaptar ao desenvolvimento de um trabalhador que tem autismo, como as famílias em geral vão se adaptar com uma criança que não quer abraçá-las. Então, são alguns aspectos que está no campo mais macro, né? Embora seja mais complexo trabalhar esse campo mais genérico, é uma coisa que precisa ser dita, é uma coisa que precisa ser debatida e é uma coisa que precisa ser levada a sério por todos os ambientes, por todos os locais. Então, acho que é descentralizar a responsabilidade da família em mudar o mundo aí, né? Para que a sua criança ou seu filho, etc., se desenvolva e direcionar a responsabilidade para um aspecto que é social e faz parte de todos nós que estamos ouvindo essa aula, falando aqui, debatendo esse tema. Perfeito. Nossa, é tanta coisa, né? É muita coisa. Acho que a gente passaria o dia todo e ainda a gente ia precisar de mais tempo para falar sobre isso. Mas eu vejo que o ambiente escolar ele é muito desafiador, né? Existe a questão do bullying, do relacionamento com outras crianças, que a gente já sabe que é algo que eles estão aprendendo também, né? Lidar um com o outro e lidar com a diferença ali também. O bullying em relação ao autismo, à deficiência, é algo muito cruel. E isso acontece, infelizmente, né? A criança ela já tem dificuldade ali para socializar e de repente ela tem os seus interesses restritos, hiperfoco, né, que foi comentado aqui, e ela querer brincar só daquilo, as outras crianças não integrarem ela porque ela só brinca só daquilo. E o bullying ele causa ansiedade, depressão e coisas assim até mais graves, né, por conta disso. E um desafio também muito grande, né, que eu vejo, né, além de todos os desafios sociais, que é o acesso ao diagnóstico, acesso ao tratamento, acesso a um plano de saúde. Muitas vezes você tem um plano de saúde e você precisa fazer o tratamento do seu filho, você tem que entrar numa fila bem grande, tem tudo isso também.
né? Mas a questão emocional da criança, da pessoa com autismo. Meu filho, por exemplo, tem 10 anos e ele tá assim, a gente contou, né? Foi feito todo um acompanhamento, né? O Wesley deve fazer também, mas agora é a parte, esse desafio dele se aceitar como uma pessoa, uma criança com autismo, né? Que eu tenho essa limitação, eu posso melhorar, as pessoas precisam me respeitar porque eu respeito as pessoas também, né? Eu falo assim sempre para ele, você não é um ET, né? Porque esse é um grande desafio deles, eu vejo assim das crianças se aceitarem, né? A maioria. Algumas não, já colocam cordão, saem, mas para algumas é muito difícil essa aceitação. E aos poucos a gente tem construído isso, né, com ele, esse desafio. E eu percebo, né, quando ele vai brincar, quando ele vai falar em pracinhas, eu levo ele, fico observando. E às vezes ele fala, olha, eu vejo que ele se sente à vontade, olha, eu sou autista, tenta não gritar tanto, né? Então esse foi um trabalho assim construído ao longo dos anos, né, com muita conversa. Só que tem dias que ele diz, né, eu odeio ser autista, eu odeio ter que... aquele sofrimento que traz, né, que o Wesley falou que às vezes eu tenho que colocar o abafador de som para poder brincar com as outras crianças no recreio, aí eu me sinto assim, totalmente diferente, né, porque eu sou autista. Aí eu falo assim, pera lá, você não é só autista, você é uma criança, né, você é um menino, você vai crescer, vai trabalhar, vai ter uma família, mas você está no espectro autista. É isso que a gente procura falar. Então, um dos desafios, eu acho que mais que a gente está vivendo nessa fase aí, né, da entrada de pré-adolescente ali, esse desafio da autoaceitação. Perfeito, eu acho que até por isso, como a Wesley tinha comentado, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa debater mais, até inclusive para gerar essa questão da identificação, né, dessas crianças e adolescentes, adultos com autismo se identifiquem, se tornem pertencentes ao espaço, né, consigam construir laços nesse sentido. E isso que é a inclusão que a gente fala, né, que não é só inserir a pessoa com deficiência, né, ou a pessoa com um transtorno na sociedade, mas de fato fazer junto com ela, caminhar junto com ela, que é o que a gente está pensando aqui, né? Então, inclusive você que está aí nos acompanhando nesse podcast, pensar nesse sentido, né? De como que na minha área profissional, na minha vida pessoal, eu posso desenvolver essa inclusão, pensar nesse sentido e começar a falar mais sobre isso, buscar conhecimento mesmo, que isso vai gerando, né, esse debate que é o que você falou, manda um vídeo, né, vamos estudar junto, vamos tentar entender, e isso vai transformar a minha atuação profissional, né, seja em qual campo ele for. E até falando sobre essa questão da inclusão, como que vocês têm pensado aí os caminhos da inclusão, como que a gente pode, né, trilhar esses desafios, pensando na inclusão da pessoa com autismo na sociedade, nos espaços sociais, não nesse aspecto de integrar ela, né, de só inserir e falar que tem, mas de fato ela fazer parte desses espaços. Qual é esse caminho que a gente pode trilhar? Eu acho que, pensando assim nessa questão, retomando até o conceito de espectro, que cada criança ou cada pessoa com autismo, ela tem uma característica específica diante desse grande espectro, né, que é o autismo. Não dá para falar de uma regra ou outra que seja inclusiva. Prepara somente uma questão sonora na escola e que se reduzir o ruído sonoro, a criança vai conseguir ser incluída. Ou reduz o estímulo visual, somente o estímulo visual vai dar conta que a criança seja incluída, né? A gente precisa considerar cada caso a caso, então acho que esse é o primeiro aspecto da inclusão, é tentar pensar qual é a dificuldade dessa pessoa, o que ela tem de característica e de potencial, e vamos potencializar aquilo que é de potencial dela e reduzir aquilo que é dificuldade, né? Então, acho que a gente precisa pensar de uma maneira específica com a pessoa que tem autismo, em como superar a sua dificuldade. Eu vou dar um exemplo de vocês duas que superaram uma deficiência, entre aspas. Vocês duas estão usando óculos. E aí, se não, porventura, a sociedade não tivesse desenvolvido a ferramenta óculos,
vocês duas poderiam ser consideradas como pessoas deficientes, né? Pensando que seria uma limitação na questão da baixa visão. Então, a sociedade desenvolve uma ferramenta que é possível que supere a dificuldade de vocês. É a mesma lógica que a gente tem tentado utilizar para pensar os casos de qualquer tipo de deficiência e nos casos de autismo também. Qual é a dificuldade dessa criança? A dificuldade em não conseguir se comunicar? Existem, por exemplo, crianças não verbais, né, dentro do autismo. Outras não verbais a gente se refere a crianças não falantes, né, que não utiliza a oralidade para se comunicar. Então ela não consegue falar, mas ela consegue se comunicar de outra forma. Que outra forma seria essa, né? Seria através de figuras, de vídeos, de que forma que a gente poderia desenvolver para poder superar essa dificuldade. Então a gente acaba entrando num aspecto de que para vocês hoje não é mais problema baixa visão, porque existe um óculos. Para uma pessoa surda, por exemplo, não é mais problema a questão da surdez, porque existe a Libras. Então, o que a gente precisa superar no autismo, que é de dificuldade? A gente fala, assim, de um aspecto importante, né? Do sofrimento que o autismo produz, como seu filho menciona, de não aguento mais ser autista pela sensibilidade auditiva. No entanto, a gente tem uma ferramenta que é o abafador que momentaneamente supera essa dificuldade dele. Então, de uma maneira específica ali, né, com a pessoa com autismo, é pensar em superar qualquer dificuldade que ela tenha. Eu, de forma prática, atuo com a implementação do PECS, né, como você mencionou no início. O PECS ele é um sistema de comunicação por troca de figuras. Essas trocas de figuras acontecem de uma maneira inicialmente muito simples e a gente vai complexificando. A intenção é sempre desenvolver a melhor forma de comunicação, que é a oralidade, né, a forma mais complexa. Então a gente sempre se preocupa em desenvolver a partir, né, desse sistema de implementação a oralidade, mas enquanto a criança ou a pessoa não consegue se comunicar por meio da oralidade, ou por meio de gestos, ou por meio de qualquer outro sistema ali de comunicação, a gente implementa uma troca de figuras. E aí esse sistema ele é de uma complexidade, de uma amplitude muito grande. Por exemplo, nos cursos que a gente fez desse sistema de comunicação, um adulto com autismo que não ele não se comunica através da oralidade, ele estava se comunicando pulando de um paraquedas. Ele estava mostrando: eu estou muito feliz, por meio de cartas de figuras, né? Então, isso chegou em uma complexidade muito grande de conseguir expressar e superou momentaneamente a dificuldade dele da não oralização. Então, inicialmente ali, a questão da inclusão é a gente reduzir as dificuldades da pessoa com autismo, mas ao mesmo tempo, inclusão remete a aspecto social também, né? Mais uma vez a gente volta nas instituições, como a escola, nas empresas ou em qualquer outro lugar. Tem uma frase que eu gosto muito, que na verdade, uma frase de um filme, que ela diz que o homem com deficiência fala que a minha deficiência ela aumenta ou diminui a depender do ambiente que eu estou. Então, se é uma pessoa cadeirante e não tem uma rampa, a deficiência dele aumenta muito. Mas se é uma pessoa cadeirante que tem uma rampa, um acesso para ele chegar a determinado lugar que ele deseja, não existe mais deficiência. Então a deficiência ela passa a tomar um aspecto social também, né? Não só enquanto corporal ali de não ter os movimentos das pernas, mas enquanto um aspecto social a gente consegue superar essa dificuldade. A mesma coisa é o autismo, assim, a gente precisa pensar nos aspectos sensoriais, a gente precisa pensar nas outras crianças que não têm autismo, em como abordar isso com elas, né? Um outro aspecto que eu penso, você falando sobre o seu filho, acho que a forma como a gente se entende é muito como a sociedade também nos entende. Então ele é uma criança que está sendo formada agora, ele está construindo o pensamento dele agora. Então ele está se deparando com um grande número de informações de pessoas que entendem ele como errado, que entendem ele como uma pessoa que tem comportamentos reprováveis, estereotipias, por exemplo, é motivo de chacota, é motivo de bullying. Então ele olha para a sociedade, olhando ele dessa forma, ele vai introjetando essas ideias e acatando. Então, de alguma maneira, ele está se tornando ele mesmo a partir da sociedade, a partir do olhar das pessoas para ele mesmo, né? Então, essa construção, ela mais uma vez precisa ser com outras crianças que precisa naturalizar o comportamento repetitivo como uma forma de autorregulação, precisa naturalizar um ambiente com pessoas com abafadores, pessoa com uma pastinha de PECS, por exemplo, como eu citei. Então, é um trabalho árduo que ele é tão intenso com a pessoa com autismo, mas, ao mesmo tempo, tão intenso com a sociedade que envolve
essa criança ou pessoa de modo geral. Então, para mim, essa é a perspectiva de inclusão, né, que é uma perspectiva muito mais ampla do que simplesmente colocar a criança na escola, colocar a pessoa com autismo dentro de uma empresa e fingir que a gente está incluindo, né? Na verdade, a gente não está para fingir, a gente está para tentar incluir de fato. É um trabalho coletivo, né? Trabalho coletivo. É um trabalho coletivo, até porque essas crianças vão crescer, né? Sim. A gente tem muitas pessoas com autismo também se descobrindo agora, né? Na fase adulta. E entendendo, né, que a inclusão ela é importante, a informação, né, isso que o Wesley falou, a informação, a naturalização, né, os movimentos repetitivos que às vezes causa estranheza, né, não ser mais. A escola, né, um ambiente muito amplo, com várias possibilidades para ser trabalhadas, isso, né, com as crianças, oficinas, não só com as crianças, mas com os pais dessas crianças, né? O que os pais dessas crianças estão falando para elas sobre autismo, né? Eu já me deparei com várias falas, né, que me deixaram muito feliz. Foi a maioria, graças a Deus, né? E a minoria ouvi coisas assim que não foram agradáveis. Entender a questão da prioridade, eu vou falar assim, talvez seja um pouco, né? Prioridade em filas, em estacionamentos, em atendimentos, entender por que aquele símbolo do autista está ali, por que o autista que tem essa deficiência oculta está precisando usar esse colar, né? Acho que não precisaria ter que ficar, né, expondo o seu crachá, um colar a todo momento, né? Só pelo fato de você estar ali naquele lugar, você ter aquele atendimento preferencial. É algo que eu achei, assim, muito bacana. Eu levei meu filho ao cinema, ele gosta muito de Godzilla, e a gente foi para um cinema aqui em Maringá, e eu fui na fila para pessoas com autismo, né? Meu marido também é uma pessoa com autismo de nível de esporte 1. E a gente foi nessa fila e prontamente eu vi assim que uma preparação tão formidável daquele lugar, eu me senti incluída assim pela minha família, né? Até assim me emociona. Ele já atendeu, já entregou a pipoca ali, já, né, para não ter que ficar ali naquele, porque dentro do cinema já são muitos estímulos, né? Você falou barulho e tal. E a gente foi assim rápido, foi formidável, a gente não precisou ficar mostrando, ter que ficar com laudo no bolso, né, a todo momento, e foi muito bacana isso. Só que por um outro lado, a gente vê outras pessoas que não entendem o espectro, né, que daí não são inclusivas, né, olhando, só porque está no espectro autista, está passando na frente, pode sair mais cedo, e não sei o que, isso, mas existe todas essas questões que a gente falou aqui, né, para chegar nessa parte aí da inclusão, né, a gente conseguir fazer fluir, né, como se fosse uma mistura ali, fazer um bolo, né, conseguir fazer essa receita ali, né, e deixar pronta, mas só da gente estar falando sobre isso aqui já é algo muito importante, porque vai chegar para muitas pessoas. Sim, e a gente está encerrando, né? Infelizmente, a gente poderia ficar aqui por horas conversando. Quero agradecer muito você, Wesley e Juliane, pela troca incrível que a gente teve, por todas as informações e reflexões que vocês trouxeram. Quero deixar vocês à vontade para, né, se vocês tiverem alguma mensagem, alguma informação final, fiquem à vontade. Mas desde já, muito obrigada. Posso falar? Claro. Eu agradeço, né, pelo convite, a Unir, nosso departamento fantástico. Gente, é só assim, a questão do estereótipo, né, queria reforçar, né, que a gente falou que a autista está dentro de um espectro amplo, com várias habilidades que podem ser trabalhadas, e lembrando, assim, que nem todos os autistas são gênios matemáticos, né? Porque a questão a gente tem que ouvir muito isso. Nossa, ele é autista, nossa, mas ele é muito inteligente, porque tem aquela opinião, aquele estereótipo formado que é um excelente matemático. Isso já entra em
outro campo que seria altas habilidades, né? E se a gente cuidado ao falar isso, os adultos perto das crianças, alguma coisa que fala, porque isso eu acho que acaba gerando uma pressão sobre ela. Fala assim, nossa, mas eu não sou um gênio matemático, eu não sou isso, mas eu sou bom em alguma coisa, em alguma área, ali, em algum campo, né? Então, eu acho que esse cuidado ao falar as coisas também perto da criança e não colocar tanta pressão que todos os autistas são de uma forma, um gênio. A gente tem ferramentas, a gente tem as redes sociais e também tomar cuidado com o que você lê, com o que é falado, né? Às vezes você está num lugar que não está falando a informação correta, então é sempre buscar a opinião de quem conhece um pouco mais sobre o assunto. Perfeito. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Para mim é um tema muito caro, assim, é um assunto que eu passei a fazer parte mesmo numa luta, numa tentativa de levar mais informações, debater. Eu sinto 1% talvez do cansaço que as famílias sentem enquanto profissional, e aí eu imagino como deve ser esse cansaço, essa exaustão, né, estando ali todos os dias tendo que lutar com tanto preconceito, com tanto aspecto errado ali, né? Então, queria fazer mais um apelo mesmo, assim, para que as pessoas pesquisem mais, busquem mais. Não é mais uma questão só da escola, nem da psicologia e nem da medicina. É um aspecto social, é uma urgência, assim, social mesmo. Então, para as pessoas que estão ouvindo, buscar entender melhor sobre o assunto, sempre chamar as pessoas pelo nome. Existe muito essa má compreensão, né? Eu chamo de autista, pessoa com autismo, eu chamo de... O que está acontecendo? Chama pelo nome, pergunta o nome, pesquisa sobre a pessoa, procura saber sobre a pessoa, procura saber do que é o autismo, porque é uma questão social e a gente precisa debater e, enfim, levar para todos os espaços. Então, o meu agradecimento, foi um tema bem, bem interessante. E lembrando sempre que a inclusão é uma luta coletiva, né? Então, a gente faz parte e precisa fazer parte disso. Gente, mais uma vez, muito obrigada, né, pela experiência, pela troca que a gente teve. Quero convidar você aí que está assistindo a gente a acompanhar as nossas redes sociais, né, no Instagram, @unir_unicesumar, e também compartilhar esse podcast com seus colegas, seus familiares, para a gente diversificar e ampliar essa temática. E até o próximo podcast. Tchau, tchau!